Muito boa noite, bem-vindos ao Debate Livre na televisão como do televisão. Hoje vamos falar das causas e consequências de conflitos que marcam várias zonas do continente, com destaque para a região da África Central e também dos Grandes Lagos. Alguns dos Estados-membros destas duas regiões continuam a fazer referendos à Constituição, exemplos do Ruanda, do Burundi, da República Democrática do Congo e também do Congo-Brazzaville. Estão a causar muita dor de cabeça, não só à União Africana como às Nações Unidas, mas também a outros países vizinhos, como é o caso de Angola. A comunidade internacional manifesta-se preocupada ante a situação destes países, cuja consequência e fuga de milhares de cérebros, de capitais, de outras riquezas continua a incomodar também a comunidade internacional. A instabilidade se registra em países como a RDC, como disse, Ruanda, Burundi e República Centro-Africana têm provocado muitas mortes e também acesos debates nas organizações internacionais, com destaque aqui para as Nações Unidas e também para a União Europeia. Devo sublinhar igualmente que esta semana a União Africana debateu a situação na República Democrática do Congo, onde o atual presidente deseja conservar o seu poder, quer alterar a Constituição para que possa concorrer a mais um mandato, terceiro. Lembro que há eleições já com data indicada de 23 de dezembro para as eleições presidenciais na República Democrática do Congo. Por esta razão, trouxemos a debate causas e consequências na região dos Grandes Lagos e também na África Central, causas e consequências dos focos de instabilidade. Para efeito, convidei Admiro Francisco, o constitucionalista. Muito obrigado por ter vindo ao Debate Livre. Matias Pires é professor do Instituto Superior de Relações Internacionais, do Ministério das Relações Exteriores. Boa noite e obrigado por ter vindo. Bernardino Neto é um comentador habitual da TV Zimbo. Muito obrigado por ter vindo também ao nosso debate. E Israel Bonifácio, igualmente um especialista em relações internacionais. Neste quarteto, nesta mesa, vamos então abordar a situação em vários países da região central e dos Grandes Lagos. Vamos começar por abordar a situação no Congo-Brazzaville. Ao que tudo indica, o presidente Kabila vai mesmo concorrer a um terceiro mandato. Por imperativos constitucionais, não pode concorrer a um terceiro mandato, mas ao que tudo indica, Joseph Kabila quer mesmo voltar a renovar o seu mandato como presidente. As eleições estão marcadas para o próximo dia 23 de dezembro. Admiro Francisco, que avaliação é que faz, digamos, desta vontade do presidente Joseph Kabila pretender manter-se no poder? Ele já não pode, a Constituição congolesa não permite, mas o que é facto é que há indicações de que Kabila vai mesmo concorrer a um terceiro mandato, desta vez inconstitucional. Claro, se eventualmente não se desencadear um processo de revisão constitucional, os argumentos do ponto de vista constitucional haverão de cair por terra, uma vez que a própria Constituição limita a 12 os mandatos que o Presidente da República deve ter. Como sabe, o Presidente Kabila já concorreu no ano 2006, voltou a fazer em 2011 e o mandato terminou no ano 2016, mas que, por imperativos socioeconómicos e também de natureza securitária, não se realizou o processo eleitoral no ano 2016, ou seja, alegou-se que o processo de registro eleitoral não foi inclusivo, uma vez que estimava-se que cerca de 10 milhões de eleitores eram importantes serem incluídos no ficheiro eleitoral e, consequentemente, então não haviam condições, uma vez que ao nível da região leste do Congo Democrático, sobretudo ao nível do Kivu Norte, instalou-se um clima de insegurança que impossibilitou o processo de recenseamento e, consequentemente, de inclusão no ficheiro eleitoral de novos eleitores. De qualquer forma, Amilcar, a perspectiva que se abre com esta especulação do ponto de vista do Presidente Kabila voltar a candidatar-se no dia 23 de dezembro do ano em curso, vai aumentar o nível de instabilidade, uma vez que ao nível da RDC já se verifica isso. A SENCO, que é o Conselho Episcopal da RDC, já adiantou pareceres contra a suposta candidatura do Presidente Laurent Kabila. De qualquer forma, eu alvitro que a instabilidade ao nível da RDC haverá de agudizar-se. Matias Pires, qual é o seu comentário a propósito desta intenção já manifestada do presidente Joseph Kabila de concorrer às eleições de 23 de dezembro? Ele não tem mandato constitucional, mas ao que tudo indica vai alterar a Constituição. Muito boa noite, telespectadores da TV Zimbo. É uma situação lamentável, temos que lamentar porque são situações que envergonham o nosso continente.
O presidente José Kabila tem 46 anos e então ele não aprendeu a fazer outra coisa. Ele cresceu nas Forças Armadas e muito cedo, pois após a morte do pai, Laurent Désiré Kabila, que foi assassinado em 2001, José Kabila, na altura com 29 anos, foi guindado ao poder. Já naquela altura, largas franjas da sociedade congolesa não se reviram, tanto nessa chegada ao poder do presidente José Kabila Kabanga. Tanto mais é que muitos congoleses chamam Kabila de Hippolyte Kanambe. Dizem ser o seu verdadeiro nome. Tanto na perspectiva desses congoleses, ele não é genuinamente cidadão da RDC, o que, bom, penso que nessa altura já não se deve colocar, mas ele cumpriu os mandatos constitucionais, tal como disse o doutor Edmiro, devia sair livremente. A Constituição congolesa possui elementos suficientes para acomodá-lo, portanto, ele teria a sua posição salvaguardada enquanto um presidente de transição, porque inicialmente o presidente Kabila representou a esperança da estabilização do Congo, mas depois deixou-se corromper pelo poder e então agora temos esses problemas, mas apesar do PPRD, que é o partido do presidente José Kabila, estar a publicar já cartazes sobre a candidatura do presidente José Kabila, a opinião pública congolesa opõe-se, a sociedade civil liderada pela Igreja Católica está mesmo a chocar de frente com o presidente José Kabila. Há mesmo correntes de opinião que defendem que o cardeal Monsengo devia concorrer para congregar as várias correntes que procuram destituir o presidente Kabila por via constitucional. Temos também outros concorrentes fortes. Lembro-me aqui do filho do antigo líder da oposição, Etienne Tshisekedi, o filho chama-se Félix Tshisekedi. Há um outro ex-aliado de Kabila que não se reviu nessas manobras, o Moïse Katumbi, que também pretende concorrer, para além de outros tantos. Nós sabemos também aqui o cidadão Sindica Dokolo, que tem estado em Angola por largos anos, por razões que nós conhecemos. Tem tido também alguma intervenção. Tem estado em Angola? Não, vive em Angola. Sim, bom, vive em Angola, mas bom, não queria ser tão categórico nesse sentido, mas tem manifestado também desacordo com o posicionamento do presidente Kabila e procura aliar-se àqueles que pretendem demovê-lo, portanto, nessa intenção de continuar a perpetuar-se no poder. Políticos coartados com Kinshasa por decisão do Tribunal Superior Congolês. Bom, não pode concorrer, digamos, a nenhum mandato, digamos, por entre os poderes políticos no Kinshasa. Nós sabemos como é que em África funcionam alguns tribunais. São manobras mesmo para afastar aqueles que eventualmente possuem capital político para poder litigar com o presidente José Kabila. Esse problema também foi colocado em relação a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, exatamente. Ele também indica do colo como Moïse Katumbi não podem, digamos, neste momento exercer política no Kinshasa. Bom, mas serão encontrados mecanismos alternativos que é para os congoleses saírem deste impasse, porque é uma situação que vai provocar derramamento de sangue. Já muitos congoleses morreram nas manifestações que foram lideradas recentemente pela Igreja Católica. E eu acredito que se o presidente José Kabila não recuar, se continuar a manter a posição de concorrer, nós teremos novamente derramamento de sangue na RDC, o que é muito lamentável. Mas também não é surpresa. Todos os indicadores apontavam para aí. Todos os indicadores apontavam para a continuidade do presidente José Kabila. Ele só estava a procurar um pretexto que é para conseguir avançar. Agora que não há muito tempo, começa a trabalhar a opinião pública e até chocando com parceiros importantes na nossa sub-região, só para ver se consegue
mobilizar a opinião pública interna em torno da sua pretensão de recandidatar-se. Deixa-me só citar os nossos telespectadores. Moisés Katumbi é empresário, tem um grande clube de futebol e tem os seus direitos políticos também coartados, enquanto que Síndica do Colo é marido da empresária Isabel dos Santos e estão a ser seriamente afetados, digamos, em Kinshasa pelo presidente Joseph Kabila. Presidente Neto, qual é o seu comentário a propósito desta posição assumida por Joseph Kabila? Ao que tudo indica, vai mesmo concorrer às eleições de 23 de dezembro deste ano. Eu, quando olho para este quadro, recorro às palavras do atual secretário-geral das Nações Unidas, o Dr. António Guterres. Dizia em 2015, enquanto ainda na área do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de que nós entramos para a era da falta de respeito. E quando nós olhamos para esta era da falta de respeito, olhamos os líderes africanos a afrontarem as sociedades, a afrontarem as leis que dão suporte às sociedades, e à volta disso vai então ocorrendo o que está a ocorrer, onde alguns observadores congoleses dizem que a diplomacia que se pratica por parte das instituições e o silêncio que se faz, ou o ruído que se faz à volta da tendência das lideranças africanas, é um ruído passivo, é um ruído em que eles até tratam como que uma diplomacia de geometria variável. O que é que eles querem dizer? Querem dizer que, ao terem este posicionamento, a comunidade internacional fica surda e, estando surda, vai olhar para a volta da fronteira da República Democrática do Congo, países a que fizeram a mesma coisa e que a comunidade internacional ficou passiva. Então, há aqui uma pergunta: por que 2 pesos e 2 medidas para um mesmo contexto? A República do Congo, Brazzaville, fez um referendo alterando a sua Constituição. O Ruanda fez um referendo alterando a sua Constituição. O Burundi, muito recentemente. Então, e à volta disto, vamos focar sobre Kabila, quando existem esses exercícios que a comunidade internacional faz precisamente ouvidos de mercador. E mais, vamos recorrer à história do continente africano nos 50 anos de independência. Dos mais de 150 líderes africanos que estiveram no poder e que saíram do poder, apenas 3 saíram por vontade própria. E destes exemplos ressaltam o Sédar Senghor, do Senegal, 20 anos depois dizem que saiu por vontade própria. Júlio Nyerere, da Tanzânia, 23 anos depois, diz que saiu por vontade própria. E então, onde é que está de facto a construção dos nossos Estados africanos na base das leis? Sim, e o terceiro, Nelson Mandela, que saiu cumprindo necessariamente os requisitos daquilo que definia a lei. E, aliás, era Mandela, tinha mais uma oportunidade, mas ele próprio diz que não chegava. Então, estes exemplos no continente africano, exemplos tão negativos, vêm de facto dar dimensão à frase. Mandela tem exercido um poder simbólico, não é? Como chefe. Poder simbólico, mas deu este exemplo. Exato, deu este exemplo. Agora, olhamos para todo este cenário, às vezes muito céticos sobre a República Democrática do Congo, para dizer que a agenda da República Democrática do Congo nem é definida em Kinshasa, muito menos em Addis Abeba, onde é a sede da União Africana. É uma agenda que é definida na Bélgica, em Paris, Nova Iorque, Washington. Então, há aqui um conjunto de situações da qual nós, os intelectuais africanos, e penso que nós que fazemos parte da academia, devemos parar e olhar para o fenómeno com algum sossego, porque olhar simplesmente no sentido de que condenamos a todo o preço, quando outros Estados fazem a mesma coisa e nós não temos qualquer posicionamento ou leitura que venha fazer este chamamento, então nós também temos sido um bocado parciais. Mas, doutor Bernardino, Angola também foi determinante para a manutenção do poder do presidente Kabila. Angola foi determinante e aqui é que está uma das grandes questões. Kabila e seu pai lutam para destituir um ditador, não é? Destituem Mobutu Sese Seko, o pai fica naquele período, é assassinado e depois passa ao filho. Na situação, um contexto completamente melindroso, como é que o filho substitui o pai? E nós vamos chamar a isso soluções africanas. Durante este contexto, as lideranças africanas ficaram conformadas de que tinham encontrado uma solução para o Congo.
O jovem ficou a governar, olhou para as fragilidades e a afronta que existe da falta de respeito nas leis, da falta de respeito às constituições e, mais do que isto, até falta de respeito ao povo que dá legitimidade a estes poderes, onde aquilo que nós vemos hoje no livro Ordem Mundial de Kissinger, onde diz que o Estado foi hoje transformado, os seus pilares do Estado foram afrontados, foram assaltados. E como é que ele diz? A população foi transformada em consumidores. As instituições foram transformadas em fábrica de papéis. E aqui, o governo, os seus decretos, as leis, os parlamentos, quer dizer, ao invés de fazerem leis, fazem uma fábrica de papéis. O território, que é pilar central do Estado, foi transformado em mercado. Então, à volta disto, o continente africano, completamente diluído e com as suas fragilidades, continua a afrontar essas leis e nós, enquanto sociedade, apenas somos observadores de todo este cenário. Temos de ter um posicionamento diferente. Brigadier Bonifácio, qual é o seu comentário? Concorda com o Jardim, né? Não, eu acho de uma maneira geral, acho que concordo com todos, mas a minha posição quanto Congo Democrático é muito mais clara, porque ao longo desse tempo todo eu fui me esbatendo em função da posição do presidente Joseph Kabila. O Amilcar Xavier fez aqui uma introdução muito importante, que em algum momento da nossa história não se falava, tanto que é a envolvência da Angola para a manutenção do próprio presidente Joseph Kabila, e que logo na altura, 3, 4 anos atrás, eu já fazia menção exatamente a isto, que temos que rever o nosso posicionamento quanto o presidente Joseph Kabila, que não era exatamente uma pessoa a confiar, porque na altura em que Angola tanto confiava na pessoa do presidente Kabila, tanto o presidente Kabila procurava outras fontes de manutenção do seu próprio poder. E hoje vai se concretizando. Mas ainda assim, eu continuo a dizer que o presidente Kabila não vai a lado nenhum no que diz respeito à sua própria continuidade. Não obstante ter feito esta manobra que hoje nós estamos a acompanhar, já há uma semana que foi colocando cartazes na calada da noite e apoiá-lo indiretamente, e agora foi mostrando a sua posição, mas eu entendo que o presidente Kabila não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum porque na verdade, o presidente Kabila tem tudo contra si. Portanto, tem os países principais e estratégicos vizinhos do Congo Democrático contra o presidente Joseph Kabila, não uma forma diplomática, não há um pronunciamento oficial de que haja esses países contra a posição do presidente Kabila, mas só o facto dos presidentes estratégicos, dos países estratégicos que envolvem o Congo Democrático terem se pronunciado sobre os conselhos que têm vindo a dar ao presidente Kabila no sentido de implementar os vários acordos que cumpriu, ou seja, que participou, o último do Santo Egídio, para poder deixar o seu próprio poder, e depois fazer a manutenção, eventualmente com pessoas que venham do seu próprio partido, isso significa, portanto, o próprio isolamento do presidente Kabila. Depois tem outro isolamento que o presidente Kabila enfrenta, que é a própria sociedade, a comunidade interna do Congo Democrático. Ou seja, hoje quem não está com a igreja é composta por fiéis. Os fiéis são constituídos por cidadãos. E os cidadãos, exatamente aquelas pessoas que o presidente Kabila quer governar. Logo, essas pessoas não concordam com o presidente Kabila. Por quê? Porque o presidente Kabila, direta ou indiretamente, vai assassinando essas pessoas, vai criando esta entrada e criando esses refugiados nos países vizinhos do Congo Democrático. E eu não estou aqui em crer que os congoleses que saem do seu próprio país que são esforçados a entrar nos países dos outros para a procura de boas condições de vida, estejam, portanto, de acordo com o presidente Kabila. Eu entendo que essas pessoas também estão contra o presidente Kabila. E depois tem a própria comunidade internacional. No seu todo, de uma maneira geral, a comunidade internacional está exatamente também contra a posição do presidente Kabila. Há aqui um elemento muito mais, portanto, importante que na verdade, há países ocidentais, tanto que estão indiretamente a apoiar o presidente Kabila. E por uma simples coisa, é por troca daquilo que é a exploração dos recursos que o Congo Democrático tem. E esses países estão claramente identificados. Portanto, é uma questão, não obstante alguns deles fazerem parte do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas é uma questão de poder, tanto sentar e olhar para aquilo que é o interesse. Nesta altura, penso eu que o interesse não são apenas os recursos naturais que o Congo Democrático tem. O interesse é exatamente daquilo que é a população
do Congo Democrático. Estamos a falar de mais de 80 milhões de cidadãos que hoje vivem as amarguras do presidente, da vontade do presidente Kabila, e que a comunidade internacional não apoia. Logo, só para terminar, dizer que a posição tanto de Angola e do Ruanda nos últimos tempos em poder aconselhar cada dia que passa o presidente Kabila em poder, tanto abandonar o poder, portanto eu penso que é uma posição muito mais concertada, e não é por acaso que o presidente Kabila nos últimos tempos veio à tona para reclamar daquilo que tem sido a posição, porque vai sentindo-se cada vez mais portanto isolado naquilo que é as suas pretensões. Obrigado, Israel Bonifácio. Estamos aqui hoje a analisar causas e consequências dos focos de instabilidade na África Central e também na região dos Grandes Lagos. Vários países africanos estão a alterar a Constituição para que os atuais presidentes conservem o poder no Ruanda, no Burundi, no Congo-Brazzaville, no Congo-Kinshasa. Alguns desses exemplos vão ser aqui, como vimos, analisados. Por imperativos constitucionais, o atual presidente da República Democrática do Congo não pode concorrer a um terceiro mandato, mas o porta-voz da maioria presidencial no poder confirma que Joseph Kabila pretende sim candidatar-se às eleições marcadas para o dia 23 de dezembro deste ano. Nos últimos anos, alguns países africanos registraram a alteração da Constituição. Foi o caso do Ruanda, que ratificou a alteração à Constituição Nacional, que possibilitou ao presidente Paul Kagame para se manter no poder até 2034, de acordo com os resultados do referendo. O sim à alteração constitucional obteve 98,1% dos votos quando estavam apurados os resultados em 70% do país. Em fevereiro último, o Burundi iniciou o registro de eleitores para um referendo que terá como objetivo a alteração à Constituição para permitir ao presidente o prolongamento do seu mandato. Se for aceito pelo eleitorado, a alteração da Constituição, já aprovada pelo governo em outubro passado, vai permitir ao presidente Pierre Nkurunziza, no poder desde 2005, alargar o seu mandato para mais 2 anos, ou seja, para até 2020. A febre da alteração da Constituição chegou ao Congo-Brazzaville em 2015, que realizou também um referendo destinado a eliminar os obstáculos legais a uma recandidatura do presidente Denis Sassou Nguesso no poder há mais de 30 anos. A atual Constituição congolesa limita o número de mandatos presidenciais sucessivos a 2 e a idade máxima dos candidatos a 70, critérios que Nguesso não cumpria. As organizações que subscrevem o manifesto alegam que são contra a revisão da Constituição da República Democrática do Congo e esclarecem que a decisão visa preservar a democracia. Este manifesto surge numa altura em que no país multiplicam-se os cartazes com o rosto de Kabila, onde se podem ler mensagens como Joseph Kabila é o nosso candidato. A campanha levada a cabo pela maioria presidencial, partido no poder no Congo, foi mais uma vez condenada pela Igreja Católica. Ces propos motivés par les intérêts de leurs auteurs. Propomos no interesse de todos os eleitores. Apelamos ao chefe de Estado, que é o responsável pela crise que se vive no país. O aconselhamos a não levar adiante a sua candidatura, a fim de evitarmos situações de violência que podem abalar a paz e a estabilidade na República Democrática do Congo e também na região. Os bispos da Conferência Episcopal do Congo acusam Joseph Kabila de remar contra a maré. Na semana passada, a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na RDC anunciou que António Guterres estará em Kinshasa no próximo mês. O português poderá já não ter muito a fazer, porque o terceiro mandato de Kabila nunca esteve tão perto como agora. A confirmação é do porta-voz do partido no poder na RDC. O presidente vai respeitar, como já disse no Congresso, todas as disposições da Constituição. Ou seja, ele vai cumprir o segundo mandato e depois solicitar o terceiro. O segundo e último mandato de Joseph Kabila terminou a 20 de dezembro de 2016. De lá para cá, o país aguarda pela realização de eleições que poderão acontecer ainda este ano. Professor Machado, qual é o seu comentário? Bom, gostaria de começar por dizer que, apesar de serem todos os estados africanos que nós estamos a comentar,
o caso RDC merece um certo cuidado, tendo em conta a sua dimensão, a população e a sua localização geopolítica. Dizia Frantz Fanon que a África tinha a configuração de um revólver, cujo gatilho situava-se justamente na RDC. E então essa formulação de Fanon vem se concretizando de forma cíclica. É verdade que ocorreram situações... 60 anos, o quadro hoje é outro. Bom, o quadro é outro, mas os congoleses... Porque Joseph Kabila quer manter-se no poder, mas é o poder em si mesmo. Não há indícios de governabilidade, não há desenvolvimento na RDC. Os índices de pobreza são alarmantes. Portanto, é só manter o poder, mesmo a lealdade que ele vai conseguindo ao nível de alguma elite nas chefias militares. Se for aos quartéis, a situação é miserável. Os militares da RDC não ganham-se tanto, o equivalente a $50. Ganham aí a volta de $20, o que é deprimente para pessoas que têm que cuidar das suas famílias e organizar a sua vida, formar os filhos. Em relação ao Ruanda, a comunidade internacional tem algumas reticências, tendo em conta o passivo do genocídio de 1994. E ele, o Paul Kagame, tem feito algum esforço no sentido de desenvolver o país. Isso dá-lhe, apesar de não ter sido adequado à alteração da Constituição, mas tem alguma legitimidade interna, porque há receios de que, tendo em conta o passado recente do Ruanda, o país possa regredir. Não é o mesmo quadro da RDC. Joseph Kabila não tem conseguido unir o país em termos de eliminar os focos que existem no leste. Para além desses focos do leste, temos outros grupos. Temos hoje o Kamwina Nsapu, temos o Bundu de Akongo, agora escapa-me lá o líder desse grupo. Em relação ao Congo-Brazzaville, também há outros considerados a fazer. Pensamos que não podemos adotar o mecanismo de legitimar o erro. E nessa altura os constitucionalistas congoleses pró-Kabila estão a procurar de artifícios que é para legitimar que ele concorra, porque já não há tempo suficiente para alterar a Constituição até dezembro. E a pergunta que nós podemos fazer, por que não o fez quando terminou os mandatos constitucionais em 2016? Como fez, por exemplo, o presidente Kagame, vai ficar no poder até 2034. É claro que a Constituição que foi alterada em 2015 somente entra em vigor a partir de 2024, ou seja, estipulou-se um mandato transitório de 2017 até 2024 e 2024 até 2034, então entra os 5 anos, uma vez que atualmente o presidente Paul Kagame vai cumprir um mandato de 7 anos. De qualquer forma, Amílcar, há uma questão que se deve ter em consideração sempre que nós olharmos para o centro do continente africano. Se por um lado existe aquilo que eu chamo de eficácia do nacionalismo étnico ao nível do Ruanda, no Ruanda triunfou o nacionalismo étnico. O presidente Paul Kagame é um Tutsi que conseguiu, depois do genocídio de 94, estabilizar o país e empolgar o país para o crescimento econômico. Por outro lado, está o Burundi, por exemplo, que também realizou agora um referendo constitucional na perspectiva de manter o presidente Pierre Nkurunziza até 2034, provavelmente, se ele ganhar os pleitos que se avizinham. Ou seja, há uma coincidência do ponto de vista de tempo entre o presidente Paul Kagame e o presidente Pierre Nkurunziza. Esta interrogação do Kabila. Sim, na os África dois... Central, todos fazem, os meus vizinhos fazem, porque é que eu não hei de fazer? Mas a Tanzânia não fez, por exemplo. Essa é a grande questão. Mas, a Tanzânia é um caso à parte. Foi estável desde a independência, praticamente, tirando o conflito com a Uganda, mas manteve-se estável. Mas, como disse, é o problema do nacionalismo étnico. Ao nível do Ruanda, resultou, estão lá os Tutsi. Ao nível do Uganda, se coloca a questão dos Hutus. E ao nível, por exemplo, do Uganda, também é um problema da etnia atual, a etnia que é uma espécie de salvaguarda das duas grandes etnias. E o presidente Yoweri Museveni consegue gerir esse processo de etnização. Mas estive lá em várias ocasiões, o povo, na sua maioria, diz que Kagame é o arquiteto da paz e da segurança. É aquilo que eu disse inicialmente, vincou
e ele conseguiu com o nacionalismo étnico criar estabilidade e colocar o país ao crescimento econômico. E com uma taxa de crescimento muito elevada, 6%. O mesmo não se verifica ao Não nível... esqueçamos que estamos perante um país em que vive nessa altura um certo receio do regresso daquilo que é o próprio genocídio de 1994. Nessa altura aquilo ainda não se esqueceu e daí se calhar que Paul Kagame... O mesmo não se verifica ao nível do Conta com a Burundi. cumplicidade do Ocidente justamente por causa desse Claro, precedente. essa sensibilidade. Sim. O mesmo não se verifica ao nível do Burundi, nem tampouco ao nível da RDC. A RDC vive uma pluralidade de etnias. São cerca de 200 etnias que existem na RDC, segundo estudos socioantropológicos. O que torna difícil a situação da RDC do ponto de vista de homogeneização do conflito. O presidente José Kabila... Mas para que Kabila quer manter-se no poder? Não tem garantias de estabilidade pós-poder. Por uma questão muito simples. O presidente Kabila geriu o Estado e tem interesses econômicos. O presidente Kabila hoje consegue estar no poder e provavelmente vai continuar no poder porque ele tem fidelidade às forças de defesa e segurança. O presidente Kabila consegue instrumentalizar os poderes constitucionais porque ele influencia quer o tribunal quanto o parlamento, mas do ponto de vista da aceitação pública, ou seja, legitimidade, ele perde. E este processo, e esta falta de legitimidade que o impede de realizar, por exemplo, uma revisão constitucional com consequências, uma revisão constitucional e, ao mesmo tempo, um referendo constitucional, porque, como sabe, o referendo constitucional resulta de consulta popular e, em sede de consulta popular, o presidente José Kabila não consegue aprovar a Constituição. Daí este problema. Diferentemente, por exemplo, do Pierre Nkurunziza, que conseguiu 78% do sim, o presidente Yoweri Museveni, com dificuldades do ponto de vista ao nível do Parlamento, porque, como viu, houve tensão a nível do Parlamento, mas conseguiu retirar o limite etário. E Kagame ganhou as eleições com 99% claro, Se a moda pega na África Central, essas alterações às constituições, referendar a Constituição para a perpetuação do poder, cria outros focos de instabilidade. Cria e que aqui também os constitucionalistas têm alguma responsabilidade. Uma Constituição não pode ser escrita a pressas. E a República Democrática do Congo escreveu a sua Constituição sob tensão, de forma apressada. Deixa-me só fazer. Político nos processos constituintes. Esta questão de fazermos as coisas com pressa, porque a lei tem um fundamento, as Constituições, que se diz lei petra. Quer dizer que não se abre. Ela é imortal e os seus fazedores têm de se rever não olhando para eleições, mas olhando para gerações. E os nossos constitucionalistas, as nossas instituições africanas, falham precisamente nestes elementos. A construção do Estado africano, as leis feitas apressadamente. Vamos reparar o artigo 70 da Lei Constitucional da República Democrática do Congo, que diz: no final de mandato, o presidente em exercício só poderá permanece no cargo até a instalação efetiva do novo presidente eleito. Mas isso está em aberto, mas essa disposição, não tem tempo. Essa disposição é normal. Por quanto tempo? Só por mais feito essa disposição não tem nenhuma legitimidade. Deixa-me é só para evitar o Deixa-me terminar o meu raciocínio. Nota-se que aqui alguma pressa. E depois, ele teve o cenário que ela foi construído, esta Constituição, há 17 anos, não há pressa. Há um processo de guerra, eleições, segue-se um processo de negociações, que foram negociações ferozes, partilha do poder com os senhores da guerra. Kabila aceita partilhar o poder. 2 anos depois, as forças de Kabila vão atacar o vice-presidente Jean-Pierre Mbemba. E começa ali uma outra convulsão. E é neste contexto que se escreve uma Constituição que depois permite que em 2006 vai-se às eleições. Kabila é o primeiro presidente da República Democrática do Congo a ser eleito democraticamente, porque todo o resto, durante os 40 anos, não foram eleitos. Faz isto, repete em 2011, sai-se vencedor, mas no final não há garantias do futuro de Kabila. E o Kabila interroga-se. Então, esta apetência do poder e esta fragilidade das instituições que nós temos no poder dá margem para que as lideranças que estão instaladas façam o uso e os seus joguetes e a sociedade congolesa
onde as instituições Mas até uma pessoa que está incluindo a 17 sociedade anos no civil, poder não fica consegue criar fragilizada. mecanismos Repare o institucionais para garantir a sua o sobrevivência. papel da fraqueza da Igreja Católica no Congo. E o mais engraçado, um jovem da oposição da República Democrática do Congo, entrevistado no jornal Le Monde Diplomatique, versão portuguesa brasileira, dizia que o que está-se a passar do Congo, o nível de pobreza, todos os dias comer arroz de óleo de palma, ele prefere morrer e transformar-se em canzumbi. Quer dizer, reparem, isto para dizer o quê? Quer dizer que as instituições que estão montadas na República Democrática do Congo não estão a dar resposta Estão falidas. aos cidadãos. Não vou chamar um Estado falido, por quê? Porque só para os nossos olhos, enquanto africanos, enquanto estudiosos africanos, olhamos que a República Democrática do Congo é um país inviável. Para o Ocidente, que vai lá tirar os recursos naturais, é um país que lhes interessa. Então, Mas não é um aqui país que nós hoje- queremos não é um nos país que preparar interessa. para refletir com alguma ponderação de que a agenda da República Democrática do Congo não pode simplesmente ficar reduzida aos nossos olhares. Temos de ter olhares muito mais amplos, olhares que sacudam aquilo que são os interesses da comunidade internacional Vamos olhar dentro do para o continente nível africano. Não, portanto, eu gostava de fazer aqui uma clara separação daquilo que é a questão do Congo Democrático e outros países que aqui foram citados, nomeadamente Burundi e Ruanda. Portanto, o Congo Democrático tem uma situação... Temos outros exemplos, temos a questão do Uganda. Sim, senhor, não, é aqui só a para, limitação é só para nós olharmos para aquilo. Começamos a falar... do Sudão do Sul. Sim, sim. Para voltar a concluir Não, 2020. tanto nós tratamos aqui, houve aqui um tratamento quase que igual, da mesma medida, entre os três países que aqui foram citados. Mas importa aqui dizer uma coisa, portanto, por que é que o presidente do Congo Brazzaville conseguiu manter-se, conseguiu alterar a Constituição sem que houvesse, portanto, o problema que houve, que há nessa altura no Congo Democrático? Por que é que o presidente do Ruanda conseguiu e não há problema? Por que é que o presidente do Burundi conseguiu? Há aqui um elemento muito importante, é que o presidente do Congo Democrático é um dos poucos presidentes desses países que hoje vivem essa situação, que não conseguiu manter e desenvolver o seu próprio país, desde o momento em que assumiu o poder. É que não há aqui qualquer uma evolução positiva dos congoleses e que possa ser alvo de registro positivo para os próprios congoleses. E isso fez com que o presidente do Congo Democrático não conseguisse. A teoria do Dr. Admiro sobre o número de etnias que existem no Congo Democrático, eu penso que não é muito segura, porque existem vários outros países que têm várias etnias e Angola é um desses países que tem várias outras etnias, mas que a questão não é essa. O povo, se calhar, não olha apenas nas etnias. É verdade que nós somos africanos e temos esta corrente, esta ideia de etnizar os países, mas é que o povo olha naquilo que é o desenvolvimento, olha naquilo que é o produto final dos seus próprios líderes. E o presidente do Congo Democrático não conseguiu. Vamos nos lembrar que desde que o presidente do Congo Democrático assumiu o poder, tanto nós em Angola, só para dar um exemplo muito mais claro, que aí o nosso telespectador vai concordar comigo, que tem que ver, nós não paramos de ver cidadãos congoleses a entrar para a República de Angola. Portanto, era dia após dia a entrada de refugiados para Angola à procura de melhores condições de vida. Isso significa que o presidente Kabila não conseguiu resolver o problema do Congo Democrático. É diferente do que aquilo nós estamos a falar do Ruanda. O Ruanda, o presidente Paul Kagame, não obstante ter o substrato do Ocidente, nomeadamente o próprio Estados Unidos da América, que vai assegurando a figura do presidente Kagame, mas ele conseguiu também, ao nível interno, portanto, assegurar o próprio desenvolvimento. Aliás, o Amilcar Xavier já várias vezes, portanto, assegurou isso, lá esteve várias vezes em várias missões e conseguiu constatar o que o Ruanda tem. Logo, o presidente Kagame não é só o facto de ter mantido essa estabilidade, portanto, étnica, mas também é o facto de, para além disso, ter mantido o próprio desenvolvimento do país. E mais, o presidente Kagame, nessa altura, vai sendo quase que o playmaker daqui do continente africano. Não é por acaso que o presidente, hoje, para além de ser o presidente da própria União Africana, é também um dos reformadores da União Africana. Isto são, são as valias que vão seguindo ao presidente Kagame naquilo que é já o sucesso do seu próprio país. Nós não podemos descurar isso. Agora, é verdade que nós devemos aqui colocar, tanto em reticências, ou se calhar em interrogação mesmo, aquilo que é o papel do presidente Nkurunziza no Burundi. Então, o presidente Nkurunziza conseguiu fazer o que conseguiu fazer passar o referendo.
primeiro, conseguiu ser reeleito, agora conseguiu fazer passar Eu assisto com alguma dificuldade, não consigo perceber se está a favor ou se está contra, porque para um está a favor e para outros não Eu está. não estou a favor de ninguém. Os elementos que estruturam o Estado, que são as Eu leis, não estou a são favor. afrontadas. Um momento só. Eu não estou E a favor. nós dizemos que fica confortável. É assim. Para o Ruanda fica confortável. É assim. Para o Burundi fica. É Nós assim. temos de ser coerentes. É assim. Agora, entrarmos para esta Professor, análise desculpa lá. paradoxal. eu Desculpa fico lá. com alguma Não há aqui paradoxo nenhum. É assim, é só perceber. Porque a razão é que alguns grande povos. problema é a afronta das leis. Eu não estou a falar. É assim, vamos perceber. É assim, eu não estou a dizer tanto aquilo que. Não estou de acordo, nem, não estou a favor de ninguém. Eu estou aqui a dizer porque é que alguns povos tanto vão confrontando os seus dirigentes e outros não. Portanto, é só isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer quem é que estou a favor do presidente Nkurunziza ou do presidente Kagame. Não, fora disso. O presidente Kagame alterou a sua Constituição e é mau. E olhando para aquilo que foi na altura o presidente José Eduardo Santos, quando foi presidente da região dos Grandes Lagos, quando fazia o seu discurso aqui em Talatona, ele fazia menção de que os presidentes devem obedecer às Constituições e não podem, portanto, alterar as Constituições. Isso, quanto a isso, nós estamos todos conversados. Mas eu estou a dizer por que os povos, em algum momento, contestam os seus próprios líderes. E por que outros não contestam? É que você tem que saber fazer bem as coisas. Portanto, a questão do Ruanda está exatamente nesta posição. Agora, a questão do presidente Nkurunziza tem a ver com isso. Aí tem a ver com o próprio silêncio da própria comunidade internacional, porque na altura da sua própria reeleição e agora na altura da aprovação do seu referendo, o presidente Nkurunziza, portanto, praticou atos violentos contra o seu próprio povo, aquilo que nós chamamos de terrorismo de Estado. Mas, portanto, houve aqui o próprio silêncio da comunidade internacional. Nós temos aqui olhar para aquilo que é a posição de cada um de nós, a posição de cada Estado e as organizações tanto regionais quanto continentais e as organizações internacionais poderem reagir naquilo que é o posicionamento dos Estados. Obrigado, estamos conversados aqui nesta primeira parte. Vamos fazer aqui um curto intervalo. Na segunda parte vamos falar de outras realidades, vamos consolidar estas e olhar também para o Gabão, um país rico em petróleo e gás. Há um governo interino, o Parlamento foi dissolvido, as eleições legislativas são constantemente adiadas. Vamos falar igualmente do Uganda, o presidente Museveni também quer ficar no poder para lá, digamos, do tempo que a Constituição lhe permite e também fez um referendo no sentido, aliás, uma emenda constitucional no sentido de poder concorrer a mais um mandato. Ele está com 75 anos de idade, não era permitido que um cidadão com mais de 75 anos pudesse concorrer às presidenciais, mas com a emenda constitucional feita por Museveni já é possível e ele então poderá novamente candidatar-se a mais um mandato. São esses os assuntos que nós vamos abordar na segunda parte, não sai daí porque está a valer a pena esta abordagem sobre causas e consequências dos focos de instabilidade que se verificam na África Central e também na região dos Grandes Lagos. Curiosamente, duas áreas geopolíticas onde Angola tem influência e quer ser um Estado diretor. Não sai daí.